O bairro simples, com ruas estreitas e poeirentas, contrastava fortemente com a opulência de tudo o que Ricardo Santos conhecia. Ele estava acostumado a viver entre luxos, cercado de carros caros, imóveis de alto padrão e festas exclusivas. Mas, naquele dia, seu destino o conduzia a um lugar bem diferente. Seu veículo, um Mercedes-Benz de última geração, estacionou lentamente em frente a um prédio que parecia desmoronar a qualquer momento. As janelas estavam quebradas, a pintura desbotada e o cheiro de mofo no ar era quase palpável. Ricardo, no entanto, não demonstrava nenhum sinal de apreensão. Ele estava ali para cumprir um propósito e seu olhar permanecia frio e calculista, como de costume. Ricardo era um homem que sempre obteve o que desejava. Dono de uma fortuna considerável, seus bens incluíam imóveis de luxo, carros caros e uma rede de contatos que o colocava entre as pessoas mais influentes da cidade. No entanto, seu sucesso sempre foi marcado por um sentimento de insaciabilidade. Ele queria mais, e às vezes, mais significava poder. O que ele não tolerava, no entanto, era ser rejeitado. Bruna Almeida, sua empregada doméstica, havia sido sua funcionária por vários anos. Durante todo esse tempo, ele tentava cortejá-la, oferecendo-lhe o que achava ser uma vida melhor, uma vida ao seu lado. Mas Bruna sempre recusou suas investidas, e não com um simples não. Ela recusava-o com a mesma firmeza e dignidade com que cumpria seu trabalho, sem se deixar seduzir pelas promessas de riqueza e conforto. Para ele, isso era um insulto. Como alguém tão simples e sem status poderia rejeitar o homem que ele era? Não fosse pela sua teimosia, Ricardo teria deixado isso passar. Mas a dor da rejeição foi o suficiente para acender a chama de sua vingança. Assim, ele havia decidido que, naquele dia, as coisas seriam diferentes. Ele estacionou o carro em frente ao prédio, olhou para o edifício com um semblante impassível e saiu do veículo. O barulho de seus passos pesados ecoava na rua silenciosa enquanto ele se dirigia ao portão enferrujado, que rangeu quando foi empurrado. Ao entrar no prédio, as escadas cobertas de poeira pareciam paralisadas pelo tempo, como se aquele lugar fosse um pedaço de história abandonado, à espera de um fim inevitável. Quando ele chegou ao andar correto, a porta do apartamento estava entreaberta. Ele empurrou-a com força, entrando sem ser convidado. O som de passos apressados no interior lhe indicava que alguém estava lá. Mas não era Bruna quem o aguardava, como ele imaginava. Em vez disso, foram 3 crianças, cujos olhares estavam repletos de medo e desconfiança. O menorzinho, uma menina de talvez 5 ou 6 anos, correu até ele e se agarrou à sua perna, os olhos grandes e cheios de terror. "Por favor, senhor, não leve a nossa mãe", ela murmurou com as mãos trêmulas, segurando a calça de Ricardo. Ele olhou para ela um pouco desconcertado, mas rapidamente se recompôs. "Onde está sua mãe?", perguntou, sua voz grave e autoritária. A criança, com um olhar furtivo, apontou para o fundo do apartamento. Ricardo seguiu a direção do gesto e entrou no pequeno cômodo. A cena que o aguardava fez com que uma estranha sensação de desconforto começasse a se formar em seu peito. Bruna estava ali, mas não como ele esperava. Ela estava deitada em um colchão surrado no chão, vestindo roupas simples e já desbotadas pelo uso. O apartamento, um lugar apertado e mal iluminado, estava em total desordem. As paredes estavam cobertas de manchas de mofo e as janelas, embora abertas, não conseguiam aliviar o calor abafado que dominava o ambiente. Em volta de Bruna estavam empilhadas pilhas de contas impagas, papéis espalhados por toda a parte e medicamentos em frascos, cujos rótulos já estavam quase apagados. Ela parecia exausta, como se tivesse lutado contra o próprio corpo e perdido a batalha. Ricardo se aproximou dela com passos lentos. A respiração de Bruna estava calma, quase como se ela estivesse em um sono profundo, mas o que a rodeava era uma vida de sofrimento. Ele observou por um momento, sem saber o que pensar ou como reagir. Ele havia esperado ver uma mulher em desespero, talvez alguém que implorasse por sua ajuda, mas não foi isso que encontrou. Ele não pôde deixar de notar uma foto de Bruna com um homem de uniforme militar, sorrindo ao lado dela,
ambos tão jovens e cheios de esperança. O homem na foto, claramente alguém importante para ela, estava morto. Ricardo sabia disso, porque o funeral do soldado havia sido uma notícia divulgada nas redes sociais como uma perda para o país. Ele havia morrido em uma missão de paz, e Bruna havia ficado viúva. Mas o que ela tinha de volta era uma luta diária pela sobrevivência. O que Ricardo sentiu naquele momento foi uma mistura estranha de vergonha e repulsa. Ele sempre se orgulhou da sua vida confortável, da sua riqueza, do poder que exercia sobre os outros. E aqui estava ele, diante de uma mulher que, mesmo em meio à dor, mantinha a dignidade. Mas sua luta não era por luxo ou status, era por algo mais básico: sobrevivência. Ele percebeu que a vida de Bruna estava marcada por escolhas que ele nunca precisou fazer. Ela lutava contra o mundo, contra a pobreza, contra a morte e a ausência. Eu não sei o que você espera de mim, disse Ricardo, sua voz mais suave do que ele gostaria, olhando para os rostos cansados das crianças e para Bruna, que finalmente despertava de seu sono profundo. Bruna olhou para ele, seus olhos ainda turvos pela falta de sono, mas havia algo mais ali. Ela não tinha raiva nem ódio, apenas uma aceitação tranquila, como alguém que já havia enfrentado o pior da vida e aprendido a não esperar nada de quem não podia oferecer algo mais do que palavras vazias. Eu não espero nada de você, ela respondeu com um leve suspiro. Eu só quero que você saia e me deixe cuidar da minha família. As palavras dela atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele se afastou dela, com os olhos perdidos em pensamentos profundos. Ele não sabia o que fazer com aquilo. O orgulho que o guiava até aquele momento começou a se desfazer lentamente, como as paredes do prédio ao seu redor. Ricardo olhou para as crianças que agora estavam ao seu redor, como se o observassem com uma mistura de curiosidade e medo. O que vocês vão fazer agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para as crianças, mas nenhuma delas respondeu. Ele virou-se e saiu do apartamento sem mais palavras. O ar frio que o envolveu ao sair do prédio parecia um contraste cruel com o calor do lugar que acabara de deixar para trás. Ao entrar no carro, a vingança que ele havia planejado parecia tão distante quanto as memórias que se formavam em sua mente. O que ele sentia agora não era satisfação, nem triunfo. Era algo mais profundo, uma sensação desconfortável de que, talvez, em algum ponto da vida, ele tivesse perdido algo que nunca poderia ser recuperado. Enquanto o carro se afastava do prédio, Ricardo olhou para o retrovisor e viu em sua mente a figura de Bruna e seus filhos, como um reflexo do que ele poderia ter sido se tivesse seguido um caminho diferente. Ele nunca imaginou que uma simples visita de vingança poderia deixá-lo com mais perguntas do que respostas. Ricardo Santos estava em seu luxuoso apartamento no centro da cidade, cercado por tudo o que o dinheiro poderia comprar. O elegante apartamento, com suas paredes de vidro do chão ao teto, oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada à noite. Ele observava a movimentação frenética das ruas abaixo, onde os carros brilhavam sob as luzes da cidade, e se sentia como um rei em seu próprio império. Afinal, ele era o senhor daquela terra. O setor imobiliário, sua grande paixão, era seu domínio, e ele controlava quase todo o mercado de luxo. Era o tipo de poder que poucos podiam sequer imaginar. E Ricardo, de forma orgulhosa, se via como o arquétipo do sucesso. Com sua fortuna construída a partir de anos de trabalho duro e decisões implacáveis, Ricardo havia se tornado um nome conhecido na cidade. Seu patrimônio era impressionante, mas ele sempre sentia que faltava algo. Uma constante insatisfação o acompanhava, algo que ele não conseguia nomear. Ele tinha tudo: luxo, poder, uma bela casa, uma esposa que representava o status que tanto desejava, mas ainda assim, algo estava faltando. Era como se sua vida fosse uma grande construção, mas a fundação estivesse trincada. Isabel, sua esposa, era a última peça desse quebra-cabeça. Ela não era alguém que ele amasse, mas alguém que ele precisava. O casamento deles havia sido mais um acordo de negócios do que um romance. Isabel vinha de uma família rica e influente, e sua união com Ricardo era uma aliança estratégica, com benefícios para ambos.
Ela era bonita, sofisticada e mantinha a imagem perfeita de uma esposa que correspondia ao seu status social. Eles não compartilhavam de amor, mas de uma cumplicidade fria e pragmática. Ambos estavam conscientes de que o casamento não passava de uma fachada, uma formalidade, algo que cumpria seu papel na manutenção do império que Ricardo havia construído. Foi nesse cenário de vida confortável e controlada que Bruna Almeida entrou na vida de Ricardo, como uma empregada doméstica, uma peça insignificante no grande tabuleiro de sua vida. Desde o início, Bruna chamou sua atenção, mas não pelo que ela tinha, ou pela vida que levava. O que fascinava Ricardo era o fato de ela não demonstrar qualquer interesse em seu dinheiro, sua posição ou suas tentativas de seduzi-la com presentes caros e palavras doces. Ela era simples, direta e, mais importante ainda, não parecia impressionada com nada que ele pudesse oferecer. Ao contrário das mulheres que sempre o bajulavam, Bruna tratava-o com uma educação respeitosa, mas sem nenhum tipo de adulação. Ela parecia indiferente ao seu poder e status, e isso, de certa forma, mexia com seu ego. Ricardo, acostumado a ser o centro das atenções, começou a se sentir atraído por essa mulher que não o via como uma oportunidade para sua própria ascensão. Era como se Bruna fosse um enigma, alguém que poderia ser conquistado com o tempo. Ele, que sempre soubera o que fazer para ter o que queria, se viu em uma posição desconcertante. Ele não sabia como conquistar Bruna. Cada tentativa sua era rejeitada de forma educada, mas firme. E quanto mais ela o rejeitava, mais ele se tornava obcecado por ela. Com o tempo, o que começou como uma simples atração se transformou em algo mais complexo e sombrio. Ricardo não aceitava ser rejeitado, especialmente por alguém como Bruna, que não representava nada do que ele considerava ser o ideal. Ele a via como inferior, uma mulher sem recursos, sem o glamour das mulheres que normalmente se aproximavam dele. Mas, paradoxalmente, isso a tornava ainda mais desejável para ele. Sua indiferença era um desafio, algo que Ricardo não conseguia superar. Em um momento de fúria, quando uma nova tentativa de cortejo foi novamente rejeitada de forma clara e decisiva, algo em Ricardo mudou. O orgulho que ele tanto valorizava foi ferido de forma irreparável, e ele não conseguia mais lidar com isso. A raiva o consumia. Ele começou a imaginar maneiras de forçar Bruna a ceder, de fazê-la entender que, no fim das contas, ele era a única pessoa que ela poderia depender. Ele não via mais Bruna como uma mulher digna de respeito. Para ele, ela se tornara um objeto de sua obsessão, uma mulher que deveria ceder, não importa o preço. Uma noite, quando o apartamento estava silencioso e a cidade lá fora continuava sua rotina frenética, Ricardo tomou uma decisão. Ele estava cansado da rejeição. Ele precisava de uma resposta definitiva, algo que quebrasse o orgulho de Bruna e a forçasse a ver o que ele poderia lhe oferecer. Ele a queria, e se isso significasse quebrar sua dignidade para que ela cedesse, ele faria. O que Ricardo não compreendia na profundidade de seu egoísmo era o quanto Bruna representava algo que ele nunca seria capaz de conquistar: a verdadeira independência emocional. E isso o perturbava profundamente. Foi então que ele entrou no apartamento de Bruna numa noite chuvosa, com os olhos cheios de um ressentimento e uma raiva que ele não conseguia controlar. A casa suja e apertada contrastava fortemente com sua própria vida de luxo. Mas foi quando ele a viu, sentada naquele colchão surrado, rodeada pelas pilhas de contas impagas, que uma sensação estranha o invadiu. Pela primeira vez, ele se deu conta do que havia causado na vida daquela mulher. Ela estava ali, sem ajuda, sem apoio, lutando para sobreviver. Ele a olhou com um desprezo disfarçado de curiosidade, vendo-a como um alvo. Ela o encarou de volta, sem medo, sem desejo, apenas com uma firmeza que o desarmava. Foi nesse momento que Ricardo fez o impensável. Ele tentou forçá-la a aceitar o que ele oferecia. Ele se aproximou com um olhar ameaçador, tentando impor sua vontade. Mas Bruna, com a mesma determinação que sempre a acompanhou, o rejeitou de forma mais clara do que nunca. Ela o olhou nos olhos e disse com uma frieza imensa: "Você pode ter todo o poder do mundo, Ricardo,
mas nunca será capaz de me forçar a aceitar algo que eu não quero. As palavras dela foram como um soco no estômago de Ricardo. Ele nunca tinha sido tratado daquela forma. Nunca tinha sido rejeitado de maneira tão direta, sem espaço para dúvidas. Ele sentiu seu ego sendo esmagado, e isso o fez perder o controle. Ele, que sempre teve tudo em suas mãos, agora se via impotente diante da mulher que, mesmo em sua miséria, lhe mantinha o olhar firme e desafiador. Ela o derrotara de uma forma que ele nunca poderia imaginar, e foi com um grito abafado de frustração que ele deixou o apartamento, levando consigo o sabor amargo da derrota. Mas isso não significava o fim da história. Pelo contrário, isso apenas alimentou sua obsessão por Bruna. Ricardo jurou que a destruiria, que faria dela um exemplo para todos aqueles que ousassem desafiá-lo. Ele começaria a sua vingança, e nada, nem mesmo sua própria alma, poderia detê-lo agora. Ricardo Santos nunca imaginou que sua trajetória o levaria a um lugar como aquele. O bairro de São Jorge era um mundo completamente diferente do que ele estava acostumado. Ele estava acostumado ao brilho e ao luxo, aos apartamentos imponentes e às ruas limpas e arrumadas. Mas aqui, a realidade era outra. O cenário que ele encontrou ao estacionar seu carro de luxo em frente ao prédio de Bruna era um retrato de decadência. As ruas estreitas estavam cobertas de poeira, e as paredes dos prédios ao redor pareciam desmoronar a cada novo dia. As lojas, quando abertas, exibiam sinais de desgaste, e os moradores caminhavam com semblantes cansados, como se carregassem o peso de um mundo implacável. Ele olhou para seu carro, um Mercedes-Benz brilhante e de última geração, como uma peça rara entre os outros veículos empoeirados e mal cuidados ao redor. Para ele, era um símbolo de status, mas ali, no bairro de São Jorge, aquele status parecia não significar nada. O contraste era gritante. Ricardo nunca havia se sentido tão fora de lugar, mas a missão que o havia trazido até ali o impedia de refletir por muito tempo. A sensação de desconforto que sentia se misturava com um desejo quase vingativo. Ele queria entender o que Bruna tinha que o desafiava de uma maneira tão única, algo que ele nunca havia experimentado antes. Com um suspiro profundo, Ricardo saiu do carro e caminhou em direção ao prédio onde Bruna morava. Ao chegar na entrada, ele percebeu que o ambiente, ainda que simples, tinha algo que ele não conseguia identificar. O cheiro de comida simples no ar, o som das crianças brincando nas ruas, tudo aquilo parecia contrastar com a frieza e o vazio de sua própria vida. Mesmo com tudo o que possuía, ele nunca experimentara a sensação de pertencimento, de estar verdadeiramente em casa. Mas essas reflexões foram rápidas, pois a missão o puxava de volta à realidade. Ao chegar ao apartamento de Bruna, ele bateu à porta, sem saber exatamente o que esperar. A porta se abriu, e lá estavam as 3 crianças, todas com olhares inseguros e curiosos. A mais velha, uma menina de talvez 10 anos, tentou esconder os irmãos mais novos atrás de si, mas o medo era evidente nos seus olhos. Eles eram muito jovens para entender as complexidades do mundo dos adultos, mas podiam sentir a tensão no ar, a presença de alguém que não pertencia àquele lugar. Ricardo observou as crianças por um momento, sentindo uma estranha onda de desconforto tomar conta de si. Ele sempre tivera o controle sobre tudo em sua vida, suas empresas, sua fortuna, até mesmo sua esposa. Mas ali, na frente das crianças de Bruna, ele não tinha o poder. O medo que ele via neles não era o medo de um adulto que se submete ao sistema ou à autoridade. Era o medo puro e instintivo de quem vive em um mundo implacável, onde as coisas nem sempre acontecem como deveriam. Sem dar muita atenção ao que sentia, Ricardo entrou no apartamento. O lugar, mais uma vez, contrastava violentamente com a sua vida. As paredes estavam sujas, os móveis eram simples e desgastados, e o ar estava pesado, como se a casa tivesse sido testemunha de muitas batalhas diárias. No canto, um colchão surrado estava estendido no chão, e Bruna estava deitada sobre ele, ainda vestindo suas roupas simples de trabalho, exausta. Seu rosto estava sereno, mas marcado pela fadiga. O corpo dela estava desfeito pelo esforço de mais um dia de trabalho árduo, e seus filhos, embora próximos,
Estavam silenciosos, talvez acostumados ao desgaste da vida cotidiana. Ricardo olhou para Bruna com um sentimento misto de raiva e confusão. Ele estava ali para cumprir o que ele considerava uma missão de vingança, um meio de punir a mulher que, em sua mente, havia ousado rejeitá-lo e humilhá-lo. Mas ao vê-la ali, tão vulnerável e ainda assim tão digna, algo em seu coração endurecido começou a se mover. Ele se viu parado diante de uma mulher que, apesar de todas as adversidades, não se curvava. Ela não lhe pedia nada, não olhava para ele como uma oportunidade para sair de sua miséria, e isso, de alguma forma, mexia com a sua percepção. Aquela mulher com seus filhos ao lado, lutando para sobreviver, parecia muito mais forte e mais íntegra do que ele jamais poderia ter imaginado. O discurso de despedimento que ele preparara em sua mente, as palavras de reprovação e controle, morreram em sua garganta. Ele não conseguia mais dizer o que havia vindo ali para dizer. A imagem de Bruna ao lado dos filhos, suando para sobreviver e garantir um futuro melhor para eles, o fez questionar a si mesmo. Como ele, que havia sido criado em um mundo de privilégios, poderia sequer imaginar o sofrimento diário daquela mulher? Como ele, com toda a sua fortuna, poderia estar tão distante daquilo que ela e suas crianças enfrentavam todos os dias? Ricardo deu um passo atrás, sentindo-se desconcertado. Ele olhou para Bruna e para as crianças, que o observavam com uma mistura de curiosidade e receio. Seus olhos, antes cheios de arrogância e desprezo, agora estavam cegos de algo que ele nunca imaginou sentir: empatia. A raiva que ele sentia não fazia mais sentido. A necessidade de controle e vingança parecia vazia diante da realidade daquele momento. Ele pensou em como sua vida havia sido construída sobre o medo e a exploração. Ele pensou em sua carreira, em seu casamento frio com Isabel, em tudo o que ele fizera para chegar onde estava. Mas agora, tudo isso parecia tão insignificante, como se o peso de sua riqueza e seu poder não tivessem importância alguma diante da luta diária de Bruna. Enquanto observava Bruna adormecer novamente, exausta, e suas crianças se aconchegarem ao seu redor, Ricardo começou a questionar tudo o que acreditava ser verdade. O que era o sucesso, afinal, se ele não fosse acompanhado de dignidade? O que valia uma vida de luxo se ela não fosse construída sobre os valores que realmente importam? Ele, que sempre fora tão imponente e autoritário, se viu pequeno diante daquela mulher que, sem esforço, mantinha sua força interna, mesmo diante das adversidades. O discurso de vingança não fazia mais sentido. Ele queria se desculpar, embora não soubesse como, e sair dali com um novo entendimento do que era realmente importante. A mulher que ele pretendia destruir estava, na verdade, sendo a força que ele nunca imaginou que encontraria em alguém. E isso, por mais que ele tentasse negar, o fez questionar suas ações e o seu lugar no mundo. Quando Bruna acordou, seus olhos se abriram lentamente, ainda embriagados pelo cansaço de um sono interrompido. O cheiro da cozinha invadia o quarto, um aroma simples, mas reconfortante, que vinha das marmitas que ela havia preparado na noite anterior para vender no mercado local. As crianças estavam dormindo ao seu lado, envolvidas no calor do colchão improvisado que compartilhavam. Mas à medida que sua mente despertava, uma sensação estranha tomou conta dela. Havia algo no ar. Algo que não estava certo. O som das crianças respirando tranquilamente e o silêncio profundo de sua casa não eram suficientes para apagar a sensação de inquietação que se formava em seu peito. Algo estava prestes a acontecer, e Bruna sabia exatamente o que era. Ela se levantou lentamente, a dor nas costas lembrando-a de como o trabalho constante tomava seu corpo. Mas, por mais doloroso que fosse, ela não podia parar. Ela havia aprendido desde cedo que a vida não cede aos fracos, e o único caminho para seguir em frente era continuar lutando. Mas ao levantar os olhos, ela o viu. Ricardo Santos, em pé na porta de sua casa, olhando fixamente para ela. Seu olhar frio e calculista a fez entender imediatamente que o momento que ela temia finalmente havia chegado. Ela sabia que ele estava ali para cumprir sua ameaça, para punir a recusa dela em se submeter aos seus desejos. Por um instante,
Bruna sentiu o peso da situação como se o ar ao redor dela tivesse se tornado mais denso. Ela sabia o que ele queria, sabia que ele não estava ali para uma simples conversa. E mesmo assim, ao olhar para ele, não sentiu medo, mas uma firmeza silenciosa. Bruna sabia o que tinha feito e não se arrependeria de nenhuma de suas ações. Sua dignidade era tudo o que restava, e ela não permitiria que ele a humilhasse novamente. Ricardo a observava em silêncio, um silêncio que parecia mais profundo do que qualquer palavra que ele poderia dizer. Ele estava ali, com sua postura imponente, como se fosse o dono daquele momento, daquelas vidas, como se tivesse o poder de decidir o destino de todos ao seu redor. Mas o que Bruna viu não foi um homem poderoso, e sim alguém que, de algum modo, estava começando a perder sua própria força. "Eu sabia que você viria", Bruna disse, sua voz firme e sem hesitação. Ela se levantou do colchão, ajustando suas roupas simples e se preparando para o que viria a seguir. "Eu sei por que você está aqui, e eu não vou pedir desculpas." Ricardo, por um momento, ficou em silêncio. Ele havia se preparado para essa conversa, mas a determinação nos olhos de Bruna o fez hesitar. Ele esperava encontrar uma mulher encolhida, talvez arrependida, pedindo-lhe perdão. Mas ela não estava nem um pouco intimidada, e isso o desestabilizou. Ele a conhecia o suficiente para saber que ela nunca se submeteria às suas ordens. Então, em vez de continuar com a ameaça, ele respirou fundo e deu um passo à frente, mais um, mas ainda mantendo a distância. "Eu não estou aqui para pedir desculpas", disse ele, a voz soando quase estranha em sua própria boca. "Eu vim apenas ouvir." Bruna o olhou com desconfiança, ainda sem entender a mudança de atitude. Mas antes que pudesse dizer algo, Ricardo continuou. "Eu preciso entender quem você é, o que você faz aqui, como sobrevive. Quero saber o que realmente te motiva a continuar, a lutar." Essas palavras saíram de sua boca de maneira inusitada, como se Ricardo estivesse, pela primeira vez, se permitindo ver algo além do que sua riqueza e poder representavam. Ele, que sempre olhou para as pessoas como meros objetos a serem manipulados, estava ali, em um bairro que considerava distante de sua realidade, buscando algo que não sabia explicar. Bruna, por sua vez, não respondeu imediatamente. Ela o olhou com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Ricardo não era o homem que ela pensava que fosse. Havia algo em seu olhar que agora parecia humano. Isso não a fazia esquecer as humilhações que ele havia tentado lhe impor. Mas pela primeira vez, ela o via como uma pessoa que talvez tivesse suas próprias inseguranças, suas próprias dúvidas. "Você quer saber o que me motiva?" Bruna perguntou, quebrando o silêncio. "O que me motiva é o meu filho, as minhas filhas. São eles que me dão forças para acordar todos os dias e continuar, mesmo quando tudo parece estar contra mim. Eu sou viúva e a vida me bateu de formas que você nem imagina. Mas ainda assim, eu sigo. Porque é isso que eu preciso fazer para garantir que eles tenham um futuro melhor do que o meu." Ricardo permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra de Bruna. Ele sentiu uma pressão no peito, algo que não sabia explicar. Ela falava com uma intensidade que ele não tinha visto em ninguém. Cada palavra dela parecia ecoar na sua mente, como uma reflexão de algo que ele nunca havia realmente considerado. A luta diária das pessoas que ele sempre via como inferiores, como um estorvo. Bruna continuou, sua voz agora mais suave, mas ainda cheia de paixão e firmeza. "Quando meu marido morreu, ele deixou um vazio em nossas vidas, mas não só em nossas vidas. Ele deixou uma casa que nunca pudemos terminar, uma casa que eu sempre sonhei em construir para as pessoas que não têm nada. Eu sempre sonhei em ser arquiteta, sabia? Sempre quis construir casas, ajudar a dar um lar para aqueles que, como nós, não têm para onde ir. Mas a vida não foi generosa comigo. A pobreza me empurrou para longe dos meus sonhos. Agora, tudo o que faço é trabalhar em 3 empregos para sustentar meus filhos e pagar o que posso." Ricardo a observava atentamente, seus pensamentos se confundindo com as palavras de Bruna. Ele, que sempre olhou para o mundo através da lente do poder e da riqueza,
Agora se via diante de alguém que não possuía mais nada, a não ser sua coragem e seus sonhos não realizados. As palavras dela o afetaram mais do que ele gostaria de admitir. Ele, que nunca tivera que lutar por nada, começou a questionar tudo o que acreditava ser verdade. Ela não era uma vítima. Ela era uma mulher forte, que se recusava a ser derrotada. Ao ouvir sua história, Ricardo sentiu um peso que ele não sabia que existia. O peso da sua arrogância e do seu egoísmo. Como ele pôde, por tanto tempo, ver Bruna apenas como uma empregada? Como ele pôde pensar que ela era inferior a ele apenas porque ela não tinha o que ele tinha? As perguntas começaram a surgir em sua mente, sem respostas fáceis. Mas, de alguma forma, ele sabia que algo havia mudado dentro de si. Ele começou a ver Bruna não como uma simples funcionária, mas como uma mulher que, apesar de tudo, se mantinha de pé com dignidade, enfrentando o mundo com uma força que ele nunca teve. Bruna o olhou novamente, dessa vez com uma expressão mais suave. Ela sabia que Ricardo havia começado a entender. Ela não sabia o que ele faria com isso, mas algo dentro dela, algo muito pequeno, ainda mantinha a esperança de que a vida dele, de alguma forma, pudesse ser tocada por aquilo que ela acabara de compartilhar. Ricardo, por sua vez, estava em silêncio. A arrogância que tanto o definia começava a cair lentamente sobre seus ombros, pesada e desconfortável. Ele sentiu um remorso profundo, um remorso que ele nunca imaginou sentir. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha mais todas as respostas. Ele tinha apenas perguntas, e talvez, apenas talvez, ele começasse a entender o que realmente significava ser humano. Na manhã seguinte à conversa reveladora, Ricardo Santos acordou mais cedo do que o habitual. O sol ainda não havia nascido completamente, mas ele já estava sentado em sua cadeira de escritório, olhando para a cidade que se estendia diante de sua janela. O prédio de vidro onde ele trabalhava, com suas linhas modernas e imponentes, refletia sua imagem de sucesso. No entanto, naquele momento, tudo parecia irrelevante. O que ele vira na noite anterior, o que ouvira de Bruna, estava ecoando em sua mente. Algo havia mudado dentro dele, e ele sabia que não poderia mais continuar como antes. O orgulho, a arrogância, as jogadas de poder, tudo aquilo parecia vazio agora. Ricardo estava determinado a fazer diferente. Ele não queria ser mais aquele homem que controlava tudo ao seu redor, que tratava as pessoas como peças em um jogo. Ele queria fazer algo real, algo que fosse maior que ele mesmo. E a chave para essa mudança estava em Bruna. Ela, com sua força, dignidade e sonhos não realizados, havia tocado um ponto dentro dele que ele nunca imaginou que existisse. Ele precisava de algo mais do que riqueza e poder. Ele precisava de propósito. Com essa decisão firme, Ricardo se levantou, vestiu um terno impecável e foi até seu escritório. Ele passou o resto da manhã reavaliando sua proposta. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não seria simples. Bruna, com seu orgulho e sua integridade, provavelmente não aceitaria facilmente, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ela não seria uma pessoa qualquer em sua empresa. Ela tinha potencial, um talento que ele só descobrira por acaso, e agora ele queria dar-lhe a chance de florescer. Quando o relógio marcou 15 horas, Ricardo estava sentado em sua sala de reuniões, aguardando Bruna. Ele sabia que a visita dela não seria simples, mas dessa vez ele não a via como uma empregada, uma peça de sua rotina. Ele a via como uma parceira, alguém que, se quisesse, poderia mudar tudo ao seu redor, e não apenas o ambiente de trabalho, mas a sociedade como um todo. Ele tinha o poder de proporcionar uma mudança significativa na vida de Bruna e na vida de muitos outros. Ele só precisava ser sincero consigo mesmo e com ela. Finalmente, a porta se abriu. Bruna entrou com sua postura firme e o olhar desconfiado, como se ainda estivesse tentando entender por que estava ali. Ela sabia que o que Ricardo faria a seguir poderia mudar tudo. Ela não sabia se deveria confiar nele, se aquela proposta tinha algum truque escondido. No entanto, ela também sabia que suas opções eram limitadas. Ela não estava ali por capricho, mas porque acreditava que talvez fosse hora de algo diferente para seus filhos, para ela mesma.
Ricardo levantou-se ao vê-la entrar e, pela primeira vez, não se aproximou para dar-lhe ordens. Ele a convidou a sentar com um gesto simples, respeitoso. "Bruna, obrigado por vir", disse ele, sua voz agora mais suave, mais humana. "Eu sei que você não está aqui por um favor, e entendo que tenha muitas dúvidas, mas depois de nossa conversa ontem, eu percebi que o que estou fazendo não é suficiente. Eu quero oferecer algo diferente, algo que vá além das nossas posições." Bruna olhou para ele com ceticismo. "O que você quer de mim agora, Ricardo? Não tenho mais nada a oferecer." Ricardo sorriu, mas não com o sorriso arrogante que ela estava acostumada a ver. "Eu sei que você tem mais do que imagina. Eu pesquisei. Descobri que você tem formação acadêmica, que é arquiteta e engenheira civil. Você não é apenas uma mulher simples tentando sobreviver. Você tem um potencial imenso, Bruna. E eu quero que você o use aqui, comigo." Bruna se manteve em silêncio, tentando processar as palavras de Ricardo. Ele continuou. "Eu quero que você crie e lidere uma nova divisão dentro da minha empresa. Não será apenas mais uma parte do nosso negócio, mas uma divisão dedicada à construção de moradias populares e sustentáveis. O mundo precisa disso, e você tem o poder de mudar vidas." Ele fez uma pausa para que as palavras dela tivessem espaço para entrar em sua mente. "Eu estou oferecendo um salário generoso, com todos os benefícios. Mais do que isso, quero que você tenha o poder de transformar a indústria da construção. Você vai poder projetar e construir casas para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. E eu quero que, ao final de tudo isso, você possa olhar para trás e ver que fez algo que realmente mudou a vida das pessoas. Sua visão, seus sonhos, eles podem se tornar realidade, Bruna. E mais importante, você poderá garantir um futuro mais seguro para seus filhos." As palavras de Ricardo estavam sendo cuidadosamente pensadas, mas ele não podia prever como Bruna reagiria. Ele sabia que isso exigiria um enorme esforço da parte dela, que não seria simples e que ela provavelmente recusaria, pelo menos a princípio. O orgulho dela, a dignidade, eram tão poderosos quanto qualquer título ou fortuna que ele possuía. Bruna ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para ele, estudando suas palavras, buscando por qualquer sinal de manipulação. Mas, ao olhar nos olhos dele, ela viu algo diferente. Um homem tentando mudar, tentando se redimir. Ela sabia que ele tinha poder e recursos, mas agora ela também via que ele estava disposto a usar isso para algo maior do que sua própria vantagem. "Você acha que eu aceitaria isso de você tão facilmente?" Bruna perguntou, com o tom de quem estava tentando entender sua proposta. "Eu não sou uma mulher que se compra com dinheiro, Ricardo. Não sou um simples projeto de caridade para aliviar sua consciência." Ricardo a encarou com sinceridade. "Eu sei que não. E se você não quiser aceitar, não vou insistir. Mas, se você aceitar, estará no controle dessa divisão. Você será responsável por mudar a vida de muitas pessoas, por mostrar que é possível criar moradia digna e acessível sem abrir mão da qualidade. Não se trata de caridade, Bruna. Trata-se de justiça social, de trazer à tona o que realmente importa." Bruna respirou fundo. Ela estava em um ponto de sua vida onde precisava decidir entre seguir com sua luta diária ou dar um passo em direção ao que ela sempre sonhou. O sonho de ser arquiteta, de projetar casas para os mais pobres, de oferecer aos seus filhos uma vida melhor, não era algo que ela pudesse deixar para trás. E por mais que ela desconfiasse de Ricardo, sabia que essa oportunidade era única. Ela pensou no futuro de seus filhos, na chance de mudar não só sua vida, mas a de tantas outras famílias. Ela olhou para Ricardo e, com um suspiro profundo, respondeu: "Eu aceito, Ricardo, mas vou fazer isso do meu jeito, e você vai me apoiar, não só financeiramente, mas também acreditando na minha visão." Ricardo sorriu pela primeira vez de forma genuína. Ele sabia que estava prestes a começar uma nova fase em sua vida, uma fase que não seria fácil, mas que valeria a pena. "Você tem minha palavra, Bruna." Nos meses seguintes, Bruna se dedicou intensamente ao projeto de sua vida. Ela enfrentou resistência e preconceitos, tanto dentro da empresa quanto fora dela.
Muitos duvidaram de sua capacidade e as dificuldades foram inúmeras, mas ela não desistiu. Com sua visão e determinação, Bruna transformou a indústria da construção. A cada casa que ela projetava, ela via não apenas tijolos sendo colocados, mas vidas sendo reconstruídas. Ela provou que era possível combinar lucro com responsabilidade social. E suas moradias sustentáveis começaram a mudar a vida de muitas famílias. E assim, o que começou como uma proposta de mudança para Bruna se transformou em um legado de transformação para todos ao seu redor. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.